Olá, queridos, pastor José Celestino, para a nossa aula de Teontologia. Teontologia, página 264 do nosso livro, para você que está conosco, do nosso livro digital, a lição de número 38. Doutrina de Deus Pai. Objetivo da aula: conhecer a teologia doutrinária que versa sobre Deus, o Criador perfeito de todas as coisas. Escolhemos um texto para ser o texto base dessa nossa aula, que está lá em Colossenses capítulo 1, versículo de número 15, que diz assim, palavras de Deus através do apóstolo Paulo, o qual, falando de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha preeminência. Porque foi do agrado de Deus Pai que toda a plenitude nele habitasse. Aqui, o versículo de número 19, o Paulo está deixando claro que toda essa ascensão de Cristo, ascensão concordada com o que Paulo escreveu aos Filipenses, que ele desceu, humilhou-se até a morte de cruz, e depois de tudo isso Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, a fim de que ao nome do Senhor se dobre todo o joelho, no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, aqui ele está dizendo, foi do agrado do Pai isso. Essa ascensão do Filho foi do agrado de Deus Pai, que naquele momento toda a plenitude de Deus fosse habitada em Jesus. Então, teontologia, esse é um vocábulo, a palavra teontologia, é um vocábulo grego usado aqui na teologia ocidental, para designar a matéria que estudará as ações do Deus Pai, o Criador eterno, o primeiro ser a aparecer no texto sagrado, como nós já dissemos na outra aula. A palavra usada para defini-lo é Deus, em hebraico El, de El Shaddai, ser supremo, criador do universo, do homem e de todas as coisas. Sempre houve ao longo da história humana, e sempre haverá aqueles que costumam questionar quem é Deus? Sempre houve isso. É bem verdade que muitos fazem essa pergunta com sinceridade. Muitos buscam compreender sobre quem é o Senhor, quem é Deus, o que representa a sua existência no tocante à vida humana. Então, às vezes, essas perguntas são feitas com base nesse tipo de sinceridade. Entretanto, outros perguntam com a finalidade de nutrirem sua soberba ou sua descrença, tentando duvidar de Deus porque não é algo palpável, algo que eles possam tocar. Para o que aceitam a Bíblia como a sagrada palavra de Deus, fonte de inspiração e de respostas à inquietação do homem, Deus é o ser supremo, criador do universo, do homem e de todas as coisas. Na verdade, o ateísmo, nome dado àqueles que negam a existência de Deus, na verdade, uma grande religião. Nesses tempos, pois óbvio que eles rechaçam a ideia de que são uma espécie de religião, eles dizem não temos religião, não acreditamos em Deus. Mas o ativismo e a pregação contundente dos ateus mostram no mínimo duas coisas. Primeiro, a psicologia diz que questionamos mais os assuntos das quais mais temos necessidade de aprender. Aqueles assuntos das quais não temos certeza são aqueles assuntos que mais nos dedicamos sobre ele. A intensa busca, número 2, a intensa busca pelas supostas provas da inexistência de Deus mostra uma inquietude e uma militância que muito assemelham com a busca dos próprios crentes. Então vamos falar um pouquinho sobre a existência de Deus. A existência de Deus sempre foi questionada. O que a Bíblia diz sobre isso? O Deus da Bíblia existe? Se ele existe, inquirem os críticos da palavra. Porque há tantas tragédias causando sofrimento a milhares de pessoas, inclusive inocentes e piedosas.
E por que há tanta injustiça no mundo? Com essas e outras questões, a mente humana procura entender quem é Deus e, de maneira presunçosa, negar a sua existência ou culpá-lo de todas as mazelas da vida. Mas mal sabe que Deus terminou a obra da sua criação e entregou isso ao homem. E o homem, por causa do pecado, da sedução, cometeu alta traição contra Deus e pegou esse domínio e entregou na mão de Satanás. A partir de agora, Satanás está exercendo aquilo que o homem exerceria: domínio sobre a terra. Então o mundo e as coisas que acontecem nesse mundo, as tragédias que acontecem, tem um culpado, e esse culpado é Satanás. Perceba que agora Satanás está ostentando uma glória que não era dele, era uma glória que era de Adão. Lá no Mateus capítulo de número 4 e Lucas capítulo de número 4, ele aparece no monte com o Senhor. E ele disse assim: está vendo todos os reinos deste mundo e a glória deles? Tudo isso é meu, porque a mim me foram entregues e eu dou a quem eu quero. Então, os reinos deste mundo, a glória deles é de Satanás. Jesus, enquanto esteve na terra, ele olhou para os seus discípulos e disse: eis aí o príncipe deste mundo que está vindo. Então, o próprio Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo. Então, ele é uma realeza neste mundo. Príncipes governam, então ele está governando esse mundo. Então, se ele está governando o mundo e há catástrofe nesse mundo, por que a culpa dessas catástrofes tem que ser de Deus? Porque se de Deus é o céu. A Bíblia diz, o salmista disse: os céus são os céus de Deus, mas a terra ele a deu aos filhos de Adão. Ora, como os filhos de Adão, ou como Adão entregou isso para Satanás, agora a terra está sob o governo de Satanás. Deus criou o homem para ser um dos poderosos Elohims, mas agora esse poder está na mão de Satanás. Por isso que o apóstolo Paulo vai chamá-lo de o Deus deste século, o Elohim deste século. Esse crachá que ele está usando de Elohim deste século era um crachá que ele tomou do próprio Adão. Então a culpa das coisas que acontecem nesse mundo não devam ser atribuídas a Deus, e sim atribuídas a quem gerencia essa terra nesse momento, que é quem? Que é Satanás. Então a existência de Deus, gente, é um postulado. Deus é real e não precisa ser demonstrado com base na lógica humana. Deus é espírito e a lógica humana nunca o verá, e se não tiver o Espírito de Deus, também nunca o compreenderá. Perceba que Jesus não se sentiu tentado a provar que ele de fato era, ali na tentação, no deserto, o Filho de Deus. Ele não se sentiu tentado a provar. Deus não é como o ser humano que, ao ser questionado sobre as suas habilidades, lutamos para demonstrar que de fato somos hábeis. Quando Satanás disse: tu és o Filho de Deus, transforma pedras em pães. Jesus não entrou nessa. Então, a existência de Deus é um postulado, ou seja, é impossível de ser questionado. Então, o ônus da prova é de quem acusa, então acuse o que ele não existe, mas Deus não provará a sua existência a quem não tem o Espírito de Deus. O salmista, no Salmo 53, versículo 1, ele disse o nécio em seu coração: não há Deus. Então essa declaração, não há Deus, é típico dos nécios, dos tolos. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Salmo 10 e o versículo 4. Descrer em Deus é o ápice da ignorância e do orgulho. Número 3, a existência de Deus não precisa ser provada. Deus é a garantia da lógica do universo. Sem ele, o universo não poderia existir. Se o cosmo é uma realidade e somos testemunhas disso, Deus existe. A ordem e a harmonia que permeiam toda a criação pressupõem a existência de um Criador. Até mesmo os grandes físicos da humanidade, em toda a história da humanidade, disseram que há um poder maior que faz com que haja sincronicidade em todo o movimento do universo. E esse poder maior, nós sabemos que é a existência do próprio Deus. A ordem e a harmonia que permeiam, portanto, toda a criação pressupõem a existência de Deus, mesmo que alguns cientistas não queiram admitir. A mente humana limitada e falível jamais conseguirá provar a existência de Deus sem contar com a fé. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, disse essa palavra: sem fé é impossível. Pois para quem não crê, nenhuma explicação é possível. Para quem crê, nenhuma explicação é necessária.
Então Deus é um postulado. A limitação humana em conhecer Deus. O homem natural não alcança a mente divina, pessoal. Deus, em sua eternidade e grandeza, é incompreensível à mente humana. Por isso, Zofar, um dos amigos do Jó, na saga que está lá no próprio livro, o livro que leva o seu nome, disse: porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Jó capítulo 11, versículo 7. Isaías também perguntou ao povo: a quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou a quem o comparareis? Está lá em Isaías 40, versículo 18. O ser humano pode até conhecer a Deus através da revelação natural, Salmo 19, 1, mas de modo limitado, pois o finito não pode abraçar o infinito. Entretanto, o Eterno, em sua bondade, revelou-se ao homem através de Cristo. Isso se chama amor de Deus. Quando o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e disse João: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus Pai, cheio de graça e de verdade. Contudo, a existência de Deus independe da incredulidade dos homens. O nécio, em sua ignorância ou orgulho, é que diz: não há Deus. Mas os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, como está em Salmos 19, versículo 1. A humanidade, em razão do pecado, não tem como compreender ou aceitar que existe um único Deus. Por isso, o Eterno, em sua bondade, revelou-se a essa humanidade caída através de Jesus Cristo. Diferença entre o Deus verdadeiro e os falsos. O Deus da Bíblia é o Criador. É um decreto das Escrituras que criou todas as coisas pela palavra do seu poder. A Bíblia diz que Deus não fez pelo poder da sua palavra, mas pela palavra do seu poder. O seu poder é a própria palavra. Há nas palavras do próprio Deus capacidade nela, nas palavras, de fazer acontecer aquilo que ele disse. Já os falsos deuses foram inventados pela imaginação humana. Evidentemente, com a boa ajuda de Satanás, que está tentando tirar o foco do verdadeiro Deus. Já os falsos deuses foram inventados pela imaginação humana, cujas lendas atribuem a eles a criação de alguma coisa. Os textos sagrados do Antigo Testamento apresentam-nos uma variedade enorme de falsos deuses. Alguns deles, inclusive, de caráter demoníaco, como Baal, Maloque, Azerá. Na Babilônia, o deus Marduk era considerado o chamado Deus dos deuses na Babilônia. Segundo a mitologia, Marduk matou Tiamat, deusa das águas profundas, e dividiu-a em duas partes, criando os céus e a terra. Todavia, a palavra de Deus nos ensina: só tu és Senhor. Tu fizeste o céu e o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guarda com vida a eles, todos os seus exércitos, porém, do céu lhe adoram. Está lá em Neemias 9,6. O nosso Deus, o Deus das Escrituras, também é um Deus eterno. Na palavra de Deus temos várias referências sobre a eternidade de Deus. E queremos concluir com esse texto de Deuteronômio 33 e 27, que diz: o Deus eterno seja por habitação, e por baixo de ti estejam os seus braços eternos. Isaías 40, 28, mas o Senhor Deus é verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Os deuses falsos são mortais. Segundo a mitologia grega, a deusa Perséfone morria a cada ano. As folhas secas do outono representavam o seu fim. No inverno, os deuses morriam e ressurgiam na primavera. Mas o nosso Deus vive de eternidade em eternidade. O nosso Deus é verdadeiro e Ele também é santo. Os deuses mitológicos nivelam-se a baixezas morais dos seus seguidores. Muitos rituais dedicados aos falsos deuses são culto aos demônios. Verdadeiros cultos aos demônios, movidos por orgias sexuais, alucinógenos, sacrifícios humanos. 1 Coríntios 14, capítulo 10, versículo do 14 ao 21. A santidade do Senhor nosso Deus é um atributo inerente à sua majestade, pureza e perfeição, como está lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Os conceitos morais exigidos pelo Senhor em seu culto e a sua adoração o distinguem de todos os outros falsos deuses que já existiram na terra. Porque eu, o Senhor vosso Deus, portanto, sou santo, e vos santificareis e sereis santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Levítico 11 e 44, Jó 34, versículo 10, Salmo 99 e 9, Apocalipse capítulo 4 e o versículo de número 8. Está aí um breve relato sobre a santidade dessa divindade que nós a chamamos de o nosso Deus Pai. Essa matéria
ela faz parte do circuito das três faces de Deus, porque Deus é um só, divididos em três manifestações para a melhor compreensão humana: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estudamos aqui sobre o Deus Pai, e na nossa próxima aula nós estudaremos sobre Cristologia, doutrina do Deus Filho. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, em nome de Jesus.